Mais um videozão do jeito que vocês gostam. Tier list dos pontos fortes de cada atleta da Classic Physique profissional. Vou estar olhando, mostrando aqui para vocês a lista dos camaradas que estarão aí, tá? Vocês podem ver ali, o primeiro é o que estava na tela, é o amigo do Menegatti, que passou o carro nele, sem dó nem piedade. O Neil, o segundo é o Cepacol, o terceiro é o Menega, o quarto é o Josema, depois o Ruff, o Wurs, Ramon. A lista é basicamente assim, pessoal. Rank S, vocês já sabem, é quando a pessoa tem um ponto forte muito evidente, que é basicamente único. Exemplo, antebraço do Ramon. É uma coisa única, só o Ramon tem. Então ele vai estar no Rank S, já dando spoiler. Então a gente vai ver os vídeos aqui de cada um e vai vendo os pontos fortes de cada um. Tá? A gente vê que o Neil, ele tem o quê? Que é o ponto forte dele, é essa cinturinha aqui. Cara, que cinturinha amarrada. Não tem nenhum atleta que tem essa cintura. Por que eu digo isso que não tem? Aí pode falar, Lucas, a cintura amarrada dá muita sensação que a pessoa, quando ela é muito larga, tem a cintura escapular muito larga. Mas o Neil, qual é o nome dele? Neil o quê? Esse maluco aí, ele não tem a cintura escapular muito larga. Então, para ele atingir essa cintura, tá certo que o volume de perna dele é bem grande. Para ele atingir essa cinturinha, mesmo sendo mais encurtado, é muito difícil. Então, ele vai estar aqui sem dúvidas, não no Rank S, porque tem outras pessoas que têm a cintura também fina, tanto ele, mas ele pode entrar aqui no Rank A sem problema algum, porque é muito bonito o shape dele. Então o próximo competidor aí é o Menega. E o Menega? O que o Menega tem de ponto forte, pessoal? Vamos vendo aqui o shape dele, para a gente ir vendo os pontos fortes. O Matheus, ele é muito assim, o shape tem muito equilibrado, né? Se a gente for ver, ele não tem assim um ponto muito forte evidente. Eu acho que o ponto forte dele é mais em questão de estrutura, porque tem atletas que não tem uma estrutura muito favorável, porque o peito dele a gente já sabe que é bem fraco, mas a questão da estrutura dele, é um atleta alto, tem 1,86 m, então a questão da estrutura dele é muito bonita, as pernas dele vem com cortes profundos, mas isso também não é parâmetro nenhum na Classic Physique, por todos os atletas têm a perna muito cortada que estão ali, exceto o Ramon, que ele esquece de travar esse raio dessa perna. Mas o Menegatti, então a gente pode colocar que o ponto forte dele é uma linha de estrutura muito bonita, não só uma parte do corpo, porque não tem nada que a gente olhe o Matheus e bate os olhos assim e fala, cara, que músculo. Ele tem a estrutura, diferente do Siban também, que tem a estrutura e a musculatura. Então o Menega, ele não vai entrar no Rank A, porque na Classic o que mais conta é geralmente isso daí mesmo, é a estrutura, é o corpo, tá? Então o Menega aí vai ficar no Rank B, porque ele não tem aquele fator muito uau, aquele fator muito sinistro pra gente estar colocando aí, tá? O próximo aqui é o Wesley Visser, Cepacol. Na verdade, o próximo a gente pode colocar o Josema aqui, que já está passando aqui no vídeo. O que o Josema tem de ponto forte? Não tem uma estrutura muito bonita, igual a do Menegatti, tá? Mas ele traz uma densidade muscular que ninguém traz. Não é um músculo, né? Tudo, mas a gente está falando de pontos fortes. Então, o Josema, ele traz isso, que é uma densidade muito forte. E o ponto forte dele é essa parte toda de trás do corpo, que é a dorsal, é esse glúteo extremamente cravado. Não tem coisa melhor, não tem atleta que tem uma parte de trás tão dominante quanto a do Josema. Isso, sem dúvida nenhuma, que coloca ele lá na frente. Porque se a gente for ver a frontline dele, não é isso tudo. Então ele não leva muita vantagem em relação à frontline. Ele leva vantagem em relação à parte toda de trás do corpo. Você vê que ele tem uma estrutura até boa assim, mas o que chama mais atenção nele é realmente essa musculatura densa, esse músculo muito bonito, essa empedrado.
E o moleque é novo. Cara, como que um cara novo desse consegue ter uma densidade muscular dessa? Tá acelerando, não tá não, bonitão? Então, ou ele vai entrar aqui no ranking junto com o Neil ali, tá? Neil no ranking A, porque ele também é diferenciado, tá? O próximo atleta que a gente pode ver aqui que a gente pode colocar nessa lista é o Ruff Diesel. O que o Ruff Diesel tem também de... Ele não tem um músculo forte, ele entra naquele sentido do Menega, porque ele é muito completo, então ele não vai ser no rank S e não vai ser no rank A, porque ele não tem nada que chama a atenção, que a gente olha e fala, uau, esse músculo destoa de osso. Que você for ver, ele é bem completinho. Falta ainda um pouquinho de glúteo, a parte posterior dele de coxa ainda falta, mas ele tem umas pernas muito boas, como eu falei, todo mundo na Classic tem pernas muito boas. Bíceps e tríceps dele não é muito forte, a dorsal dele é equilibrada, é excelente para Classic Physique, mas o Ruff é muito mais a questão estrutural, beleza nas poses, sabe mostrar o shape, tá? Eu acho que se o Ruff não soubesse pousar tanto, ele não seria esse top contender do Olympia, porque ele consegue esconder muito bem nas poses. Se ele fosse um mau posador, ele não estaria lá. Você vê a leveza dele, você vê que ele tem uma densidade, uma maturidade muscular, mas não chega nem perto do Josema. Então a gente pode colocar aí o Ruff como nessa posição aí de mais questão estrutural do que um músculo muito forte. Você vê que ele posa muito bem, ele posa muito bonito, é realmente um shape muito bom. Aí o próximo concorrente, deixa eu pausar aqui que eu vou colocar o Ruff aqui no lado B junto com o Menegatti de estrutura. O próximo é o Russ. Cara, aqui é difícil. O que a gente pode colocar? Ele tem umas pernas muito boas, mas eu colocaria a panturrilha como um músculo de fator uau, porque os braços dele são ruins, as costas dele são ruins, tá? Não é ruim. Em relação aos atletas, não tem uma vantagem estrutural muito boa, tá? Então ele tem um vácuo bem agressivo, mas ele não é uma pessoa que tem uma cintura escapular muito larga. Mas a perna dele tem os cortes, os glúteos dele vem sempre muito bem fibrado. Então ele também não, ele entra no caso daquele atleta que não tem muito aquele fator uau muito predominante, tá? Então vamos aí, o próximo, então ele vai entrar no rank C aqui, bem para baixo, até atrás desses outros competidores que a gente já mostrou aqui, tá? Um próximo que a gente pode estar vendo aqui é o Logan Franklin, tá? O Logan Franklin, ele entra mais ou menos aí no mesmo critério do Russ, né? Porque ele também não tem um músculo que a gente olhe para ele e fala, uau, ele tem muito uma fluidez no shape muito bacana, ele tem um shape assim bem completo, ele sabe posar, ele sabe se mostrar, então ele entraria mais nesse quesito, não em si um músculo muito forte, muito predominante. Então a gente pode botar o Logan aí na mesma posição do Russ. Eu não gosto dele porque ele brigou com o Menegatti, então o Logan vai aqui pro rank D também. O próximo que a gente pode estar vendo, esse daqui sim tem pontos para entrar na tier list ali no rank S, que é o Livinho. Um atleta muito bom, você pode ver que ele tem a cintura escapular muito larga, ele tem a cintura muito fina. E qual que é o músculo que é um fator uau dele? Sem dúvidas é os braços e essa perna. O peitoral dele tem uma deficiência ali anatômica, não é lesão que ele já falou, é uma deficiência mesmo anatômica dele. Mas se a gente for ver a questão da cintura, perna e braços e cintura escapular, por isso que ele fica na frente do Neil, porque além disso ele se destaca nisso. O Neil tem uma cintura escapular curta, tem uma cinturinha e tem as pernas também, só que o Livinho tem um fator a mais, que ele tem uma cintura escapular larga e tem os braços muito dominantes, então ele vai entrar também aqui na lista junto com o Neil e o Josema, tá? Então vamos para o próximo aqui, o Breon. O Breon também é outro caso. O Breon, o que chama atenção nele é mais o conjunto, não o músculo em si. A gente pode colocar a dorsal dele como um ponto super forte, porque eu também não vejo um atleta que tenha a dorsal igual a dele. Porém, é uma dorsal que não tem uma expansão muito grande. Ele tem uma maturidade muito forte, ele tem um detalhamento muito bom, o glúteo posterior, então ele entra muito
também pelo conjunto. Então o Brion ele vai vir aqui neste ranking do conjunto, tá? O próximo que a gente pode estar olhando aqui é sem dúvida o Mike. O Mike é outro que ele já tem uma cintura escapular muito grande. O que é o fator uau dele, sem dúvidas, é essa caixa torácica, a largura de ombro a ombro também, que chama muita atenção. As pernas, sem dúvidas. As costas dele não é um fator muito uau, mas ele tem um shape muito equilibrado. Então a gente pode também colocar o Mike aqui na parte estrutural como um ponto forte, igual o Matheus, igual o Brion, tá? Porque ele é muito bom também. O próximo aqui que a gente pode estar vendo é ele, que eu acho que o único que vai entrar no rank S, porque ninguém tem o conjunto de antebraços que ele tem. E quando ele sabe posar, essa pose aqui é horrível, tem que tirar essa pose, mas ele tem um conjunto muito forte de braços e antebraços, o glúteo é muito bom, a dorsal é equilibrada. Então é puxa-saco do Ramon mesmo. Ele vai ser o único atleta rank S e vai ser o campeão do Mr. Olímpia.